Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E esse canal, Literatura Agora, foi criado para falar de literatura, né? Então eu tenho falado muito de prosa, né? Vários vídeos aí falando de prosa. Hoje é um momento propício para falar de poesia. Então eu vou dar dicas de leitura de poetas, poetas e poetas, né? Homens poetas, mulheres poetas, né? Então vamos pegar um recorte, né? Já vamos falar da poesia universal, só tem que voltar no Gilgamesh, né? Então, vou falar da poesia a partir do meado do século XIX. Então, ou seja, modernismo lá na França. Então, antes do modernismo chegar no século XX, já tinha um certo modernismo, né? Já tinha uma ideia de ser moderno, lá com o Baudelaire, o Rimbaud e o Mallarmé, né? Uns três poetas malditos aí, que começaram com essa onda de tem que ser moderno, né? Então vamos fazer uma poesia diferente. Apesar que o Baudelaire ainda é muito apegado ao clássico, né? O Baudelaire tem toda a métrica, a rima, toda aquela poesia clássica, vindo do romântico, mas o Baudelaire já é uma transição. Só que nos Estados Unidos já tinha um cara mais revolucionário ainda, né? Que é o Walt Whitman, né? O Walt Whitman, que a primeira edição que eu li foi essa tradução aqui do Jair Campos. E o Walt Whitman escreveu um livro lá em 1855 e foi escrevendo ao longo da vida. Então, é um livro que tem várias edições, é o Folhas da Relva. E o Walt Whitman é aquele autor das enumerações, das digressões, poetas longos, sem muita preocupação com métrica, né? Então é uma poesia muito derramada na página, assim, para declamar mesmo, uma poesia performática mesmo, para você falar. E aí o tema dele é democracia na América, né? Então tem gente que fala, ó, mas teve a democracia na América? Assim, a ideia do Walt Whitman é isso, né? É a nação para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, imigrantes. E aí tem edição também aqui, que são várias edições, porque tem a primeira edição, segunda edição e tal. A última edição, então você vai encontrar várias traduções no mercado da poesia Folhas da Relva, do Walt Whitman, né? Então tem, essas músicas melhores que outras e tal, mas depende da edição em que é baseado. Porque eu falei, é um livro só e ele foi escrevendo ao longo da vida, né? Depois nós vamos falar de outros autores que foram inspirados pelo Walt Whitman. Então vamos voltar aqui no Baudelaire, né? Então o Flores do Mal, que é um clássico, em meados do século XIX, foi censurado, vários poemas foram censurados, vários poemas só foram encontrados depois, acrescentados depois, e esse aqui é um verdadeiro panorama poético e lírico da Paris, a capital do século XIX, né? A capital ali do capitalismo, né? Na época era antes de Nova York, né? Nova York foi mais no virado do século, mas a capital financeira, né? A capital exótica, né? Das artes, né? Antes da Bela Época, antes da Belle Époque, é Paris também, né? E o Baudelaire, ele vai renovar a questão de os temas, né? Não muito na forma, porque a gente viu que quem renovou na forma foi o Walt Whitman, mas o Baudelaire vai mudar os temas, né? Então vai falar do lado B da cidade, então, né? É um recorte de Paris mostrando aquilo que a poesia não mostrava, né? Então mostrando os subúrbios, a construção de Paris, né? Os pobres, os mendigos, as velhas. Então é uma poesia assim que chocou o burguês da época, né? Muito bem, esse aqui é o Baudelaire, e aí tem o Rimbaud, né? O Rimbaud veio um tempo depois, a Chanson Enfer, né? A temporada do inferno, a estação do inferno, né? A, é um livro do Rimbaud, que Rimbaud vai usar muito a forma clássica, romântica, mas é uma poesia muito exótica, né? Porque ela é muito singular, é até difícil de traduzir porque é muita sinestesia, uso de sonoridade, né? Temas complicados, né? Então ele aqui tem as cartas escolhidas, ele explica o modo de composição, como é que ele descreve, né? A ideia do poeta visionário, que vai ser muito interessante para os surrealistas, né? Os surrealistas vão muito beber nessa fonte aqui do Rimbaud, então fica aqui a Estação do Inferno, a Temporada do Inferno, a Estadia do Inferno, né? Aí tem o Mallarmé, né? Tem a poesia do Mallarmé, poesia em prosa, Mallarmé que também é um dos poetas malditos, e ele é muito, eu não tenho no livro do Mallarmé aqui, mas tem uma coleção de poemas escolhidos, né? Poemas escolhidos, porque tem vários poemas do Mallarmé, e ele marcou a época para a questão da reforma gráfica, né? A forma de expor o poema na página, que depois vai influenciar os futuristas e depois os concretistas, né? Na parte simbolista, porque o Baudelaire também é um simbolista, nós temos o Rainer Maria Rilke, né, o Rilke, que é uma poesia assim, simbolista, né, transcendental, religiosa, mística, e ele vai falar muito da questão da condição humana, né, a questão humana diante da divindade. Né, então é um dos poetas aí que gosta desses temas mais espirituais.
Assim como a poesia do Yeats, né? O Yeats, que lá da Irlanda, vai falar muitos esquemas, questões místicas, mas mais na forma de ver céltica, né? Assim como T.S. Eliot. O T.S. Eliot também tem essa linha, só que o T.S. Eliot vai falar da questão do homem na modernidade, né? A perda da fé, né? Então, The Wasted Land, vários poemas que ele fala dos Hollow Men, os homens vazios, então ele vai explicar muito essa questão da perda da fé, a perda da espiritualidade, os homens que seguiam apenas pelas coisas materiais, né? Os homens capitalistas do mundo moderno, pós-moderno, né? Então, esses três poetas têm uma questão mística mesmo, assim, de preocupação além das questões materiais, né? Tem alguns poetas que são bem da questão da vida prática, né? A partir da vida moderna, mas tem esses temas mais espirituais. Então, Rilke, Yeats e Eliot, né? Depois tem o Ezra Pound. O Ezra Pound vai preocupar com a questão da antiguidade, né? Retomar as fases da antiguidade. O homem clássico, né? Que é a preocupação com o homem clássico. Outro poeta importantíssimo, o Mayakovsky, não tem que o Mayakovsky ele é um poeta futurista russo que vai trazer essas renovações da linguagem que tem no Whitman, que tem no Mallarmé para o russo, né? Então, para quem conhece o russo, fabuloso essa questão da disposição dos versos, né? Da sonoridade dos versos do Mallarmé, do Mayakovsky, que é o Mallarmé russo, né? Então tem esse paralelismo aí, pessoal que gosta muito do concretismo, vai ler o Mallarmé francês e vai ler o Mallarmé russo, que é o Mayakovsky, né? Muito bem, vamos aqui para a América Latina, tem o Pablo Neruda. Pablo Neruda, Canto General, ou Canto Geral, é aquele poeta que quer resumir a América, né? Então ele vai falar da geografia, da ideografia, do clima, das civilizações, dos povos, né? Dos logradouros, dos sítios arqueológicos, as cidades históricas. Então, é uma verdadeira enciclopédia lírica, assim como o Baudelaire faz uma enciclopédia sobre Paris, né, a capital da França, o Pablo Neruda vai fazer aqui uma enciclopédia sobre a América Latina. Então vai vir lá do México, vai contar das civilizações, dos astecas, dos incas, vai falar dos descobridores, dos colonizadores espanhóis, das cidades históricas, né? Então esse aqui é um livro assim que pretende resumir. Vou resumir, e ele é bem histórico, né? Então tem muita coisa aqui que destaque para as alturas de Machu Picchu, né? Aqui do Pablo Neruda. E, por falar em história, tem o livro também da Cecília Meirelles, que é o Romanceiro da Inconfidência. Romanceiro da Inconfidência, tem essa edição aqui. O Romanceiro da Inconfidência vai falar também das questões históricas, vai voltar lá no século XVIII, né? A questão da Inconfidência Mineira, que é aquela revolta contra o domínio português aqui no Brasil, né? Aí tem o Tiradentes, né? Recentemente teve a data do Tiradentes. Aqui tem aquele negócio de dar medalha do Tiradentes, né? Então, a Cecília Meirelles vai fazer um recorte bem histórico e, claro, poético, né? Então tem belíssimos poemas aqui, que muito, né, inspirou vários livros da literatura. Inclusive, Eram Muitos Cavalos, do Rufato, né? É um poema que eles eram muitos cavalos, né? Então fica aí a dica, a Cecília Meirelles. E, é claro, tem que dar uma pausa aqui, que eu tenho que achar o Drummond. Onde é que eu guardei o Drummond? Tudo bem, voltei com duas dicas do caso do Drummond de Andrade, né? Que escreveu O Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, né, Claro Enigma, e junto com Murilo Mendes, Jorge Lima, essas vozes aí do modernismo, né? Então a Rosa do Povo é uma poesia assim, histórica também, né, que vai falar muito da Segunda Guerra Mundial, aquela época dos anos 30, né, os nazifascismo, a Revolução Russa, e o Claro Enigma é uns temas assim mais intimistas, pessoais, né, existencialistas, né? Então assim, é uma poesia mais complicada, do que, por exemplo, a poesia aqui do Rosa do Povo. O Rosa do Povo tem um apelo mais coletivo, né? Assim, eu percebo que o pessoal gosta mais do Rosa do Povo, porque é mais coletivo, temas mais políticos, mas o Claro Enigma é um tema, assim, tem a Máquina do Mundo, né, que é um poema difícil e tal. Então, além do caso do Drummond, tem o Tempo e Eternidade, do Murilo Mendes e do Jorge Lima. Meu livro está emprestado, né? Não está aqui. Vamos lá, voltar para a poesia estadunidense, né, poesia estadunidense. Antes tem um. Estou esquecendo aqui do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, nos anos 30, né? Fernando Pessoa, que tem vários heterônimos, nós estamos lendo o livro do Desassossego, mas Fernando Pessoa que escreveu aqui a Mensagem, o único livro publicado em vida. E aqui os poemas do Álvaro de Campos, mas tem, né? Tem o Ricardo Reis, né? Tem o Alberto Caeiro, então são os vários heterônimos do Fernando Pessoa, que inspirou muito pessoal aqui do Brasil, que começou a ser divulgada aí nos anos 30 e 40, né? Pessoal lendo. A poesia estadunidense é muito devota, né? Muito devota do Walt Whitman,
né? Então nós temos aqui o Allen Ginsberg, esses dois livros fantásticos, que é O Ivo, tem até filme, né? Tradução aqui do Claudio Willer, grande tradutor de poesia estadunidense, ainda mais essa poesia beat, né? Poesia beat aí, da época do Kerouac, A Queda da América, né? Então, o tema do Ginsberg é justamente a América que deu errado, né? Então, o Walt Whitman cantou aquela América maravilhosa, inclusive aquela América que o Lorca, né? O Federico, o Garcia Lorca, esperava encontrar lá no Poeta em Nova York. Outra dica aqui também, o Poeta em Nova York é o Lorca procurando o Whitman em Nova York, né? E aí ele falou assim, mas cadê aquela América que você profetizou, né? Então não teve a América, né? Lembrar que o Lorca morreu ali na Guerra Civil Espanhola, nos anos 30, né? Em 1930 ele visitou Nova York. E aí ele estava procurando o Whitman lá. E aí o Ginsberg é a mesma coisa, ele está procurando o Whitman no supermercado. Né? Vai lá, você velho de barbas longas e tal. Então o Whitman é aquela figura do poeta profeta, e não apareceu aqui. Outro livro que eu vou indicar é aqui o Ferlinghetti, Lawrence Ferlinghetti, né? Um parque de diversões na mente ou na cabeça, que também é a poesia beat, né? Lembrar que o Ferlinghetti foi quem publicou os livros lá dos beat, né? Principalmente o Ivo, do Allen Ginsberg, comprou os processos daqui, foi censurado, né? Assim como o Flores do Mal foi censurado, o livro do Allen Ginsberg também sofreu censura, né? Foi até para o tribunal. E vamos falar do beatnik brasileiro, né? O surrealista brasileiro, que é o Piva, né? Tem a foto dele aqui, ó, Roberto Piva, Paranoia, clássico, né? Com fotos do Duque Lee. Já falei 1000 vezes desse livro, né? É assim, dos anos 60, e é um clássico da literatura surrealista, futurista, do deboche total, né? A poesia marginal. Então é a poesia assim, até inclassificável, porque tem tudo aqui, né? Tem surrealismo, tem a poesia beat, tem uma releitura do Murilo Mendes e do Jorge Lima, né? Lembrando que o Murilo Mendes e o Jorge Lima tem uma linhagem mais cristã, tradição mais cristã, e o Piva é mais anarquista, né? Anarquista, monarquista, né? Mas o Piva é o cara que queria chocar mesmo, né? Então a poesia para chocar. Mais poesia brasileira, a Hilda Hilst, está faltando aqui aquela obra completa da Hilda Hilst, mas dou a dica de baladas, né? A Hilda Hilst é uma grande poeta brasileira, baladas, para você começar, e depois tem outros livros assim, né, mais eróticos, né? Porque ela fez para chocar também, né? Mais poesia brasileira, 2 Afonsos, né? Inclusive um Afonso que nos deixou recentemente. Vou falar primeiro do Afonso Ávila, que trouxe o concretismo aqui para BH, né? A Lógica do Erro, tem vários livros, né? Tem aquele lá o Discurso de Formação do Poeta, né? Do Afonso Ávila, que ele é o concretista, trabalha muita palavra, né? A questão de trabalhar a palavra, e fazia aqueles poemas lá em que o poeta é difamado, né? Então é impressionante os poemas, que uma atualidade de o que é a figura do poeta, né? O que o poeta faz na vida real? Quem que é o poeta, né? Então a dica é que esse aqui é um poema, o livro trabalha muito a forma, né? Por isso que ele é ligado aos concretistas, né? Então se o Piva é ligado muito aos surrealistas, né? O Afonso Ávila é mais ligado aos concretistas, e, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, né? Que também tem uma fase surrealista e depois uma fase mais para o concretismo. Então falta aqui, por exemplo, o Morte e Vida Severina, né? Tá nessa lista, pode colocar aí o João Cabral de Melo Neto, né? Que dizem que é um dos últimos grandes, né? Assim, Feira Goulart, né? Aqui no Brasil. Então o Alfonso Romano de Santana, que nos deixou recentemente, né? O Intervalo Amoroso, e tem outros livros. O mais famoso dele é Que País é Este, né? Que País é Este, que aí, né? Tem até a música com esse nome, que é aquela crítica do país na época de ditadura, né? Aquela questão da implosão da mentira, né? Aquela questão da pós-verdade, né? Mentiram, né? A mentira absolutamente, então, mentiram descaradamente, então a implosão da mentira, que país é este? Fica a dica aí, Afonso Romano de Santana, e esse vídeo tá ficando longo, hein? Ó, 14 minutos. Ou seja, eu vou ficar aqui até amanhã falando, né? Faltou o Manuel de Barros, né? Além do Ferreira Goulart, Manuel de Barros. E aí você pode colocar aí sugestão, qual o poeta que faltou nessa lista, que é um monte, né? Lembrar que esse recorte vem lá do século XIX para cá, né? Então, é o Whitman, Baudelaire, Rimbaud para cá. E aí você pode colocar os pós-modernistas, né? A Silva Plath também estadunidense. Então, vou lembrando aqui, pode colocar aí sugestão de poetas que eu não falei aqui. O Ezra Pound eu falei, né? Então, o Ezra Pound está aí também, importante conhecer para entender o concretismo, né? Então, se eu lembrar de mais algum, eu coloco aqui na descrição, ok? Então, fiquei a dica de poesia, para quem está sentindo falta, né? Pois esse cara só fala de prosa, só fala de romance. Então, esse é um vídeo dedicado à poesia mundial. Falei muito Brasil, porque eu sou brasileiro, né?
Então, mas dê sua dica aí de poesia espanhola, italiana, etc, ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.